Eu quero começar esse vídeo agradecendo aos 50 mil inscritos. Muito obrigada a cada um de vocês que se inscreveu aqui, e se tu não for inscrito, considere se inscrever e fazer parte do canal. Gente estranha é o que eu mais trago aqui no canal, desde youtuber, streamer e até tiktoker, principalmente tiktoker. Mas fugindo um pouco do padrão, hoje eu quero falar sobre uma mulher que foi de possível manequim alien até comedora de humanos. Eu acho que tu entendeu. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a Sabrina Miller, a manequim alien que come pessoas. Há mais ou menos um mês atrás, esse canal postou um vídeo falando sobre esse perfil do Instagram, e eu acabei ficando curiosa. Sabrina Miller 230, um perfil com quase 9 mil seguidores, ou seja, uma semi-influencer, e que é relativamente ativa. O primeiro post dela foi feito no dia 4 de março de 2021, e o último, até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, foi no dia 4 de março desse ano. Na bio dela diz o seguinte: adoro pessoas e conhecê-las. Minhas postagens nesta plataforma de interação social são uma forma de arquivar meus pensamentos. E ela tem o arroba da conta secundária dela também. Honestamente, só olhando assim por cima o perfil da Sabrina no geral, não dá pra saber do que se trata. Dá pra ver que é estranho, só que ainda fica pior. Voltando no primeiro post da Sabrina, feito em 2021, ela postou 2 fotos. Só que as fotos são tipo... meu Deus, queima com fogo. E tem essa aí também que é média estranha. E na legenda ela cita 3 pessoas. E sério, elas vão ser bem importantes. Ela fala sobre o Barry, um amigo dela que tem depressão. O Richard, que teria sido, segundo ela, alguém que tirou proveito dela de algum jeito. E o John, que ela disse ser um amigo muito próximo, só que ele se mudou e eles acabaram perdendo o contato. Ela também diz que tem medo de interagir com outras pessoas por conta de algo que teria acontecido entre ela e o Richard. E eu não quero dar muito spoiler, mas esse Richard... Indo para a próxima atualização relevante, a gente tem uma foto da Sabrina com a legenda: me divertindo com meu amigo Barry. Nos conhecemos nessa plataforma e ele disse que minha foto de perfil é interessante. Só que a melhor parte desse post é um comentário escrito: você gosta de milfs? No post seguinte, a gente tem uma foto da Sabrina chorando um líquido vermelho, que vocês não estão vendo, porque a foto tá em preto e branco. E a legenda diz o seguinte: às vezes tenho que me lembrar de chorar lágrimas, e não sangue. Por alguma razão, eu sempre misturo os dois. Às vezes, é estranho ter um líquido saindo do meu rosto. Normalmente, eu não tenho emoções. Mas eu estou triste. Meu amigo Barry está se sentindo pior. E eu gostaria de poder tirar a dor dele. Aqui dá pra ver que ela e o Barry são bem próximos, ao contrário dela e do Richard, que aparentemente tiveram uma relação muito difícil. Em um outro post, ela diz que ainda pensa muito no Richard, e ao longo de todas as publicações dela, ela fala sobre isso várias vezes, em vários posts. Só que nesse em específico, ela diz que se não fosse por ele, ela ainda teria medo do escuro. Só que isso tinha um preço. Uma curiosidade sobre mim é que eu posso deixar o meu cabelo crescer no comprimento e no tom que eu quiser. Quando cheguei a esse planeta, usei meu cabelo na altura dos ombros, depois rapidamente passei para longo. Aqui, a Sabrina conta que ela não é desse planeta, o que soa no mínimo estranho. Mas ela continua dizendo que quando ela chegou nesse planeta, no caso o nosso, ela queria algo para se tornar. Tipo como se ela fosse possuir a forma de alguém ou alguma coisa. E assim que ela viu a imagem desse manequim, ela quis se tornar ele. No caso, se tu ainda tinha alguma dúvida, a Sabrina é um manequim. Ela finaliza dizendo que se a gente visse a verdadeira forma dela, a gente acabaria ficando com medo. Temo que todos vocês tenham muito medo de ver o que eu realmente sou. O Richard me disse que me aceitou, mas isso acabou sendo mentira. Em abril de 2021, a Sabrina fez um post dizendo que estava muito triste com o nosso planeta, porque as pessoas só queriam tirar proveito dela.
enquanto ela veio pra Terra com o propósito de fazer amizades e aprender com os humanos. Só que tipo, a foto que ela usou pra escrever essa legenda não é a melhor foto que ela poderia usar. Nessa foto, ela tá usando uma máscara e tem uns desenhos feitos com aquele líquido vermelho que estranhamente não parecia ser dela. Ainda no mesmo dia, ela postou outra foto dizendo que estava se sentindo melhor e que para ela estava sendo muito difícil lidar com as emoções dela, já que no planeta dela não tinha esse tipo de coisa. Aqui eu vou fazer um resumão das atualizações dela, porque foram todas sobre o mesmo assunto e foram muito extensas. Nas próximas atualizações, ela conta que o Barry, que era o melhor amigo dela, se declarou pra ela, e que ela acabou ficando muito empolgada com isso, só que as coisas não saíram como ela esperava. No dia do encontro dela com o Barry, ela postou várias fotos para mostrar a maquiagem dela. E ela também comentou que ela conheceu o Richard em 1954. E que ela só foi começar a fazer as coisas sozinhas depois que eles não estavam mais juntos. E a princípio isso até me fez questionar se o Richard seria ou não humano. E já no post seguinte a gente descobre que sim, ele é humano. No dia seguinte, a Sabrina nos conta que o encontro com o Barry não saiu nada como planejado. Quando ele me viu, disse que estava com medo de mim. Ele disse que eu parecia artificial. Fiz o meu melhor para ficar bonita, mas acho que não foi bom o suficiente. Eu esperava que ele tivesse me deixado entrar, mas a porta permaneceu trancada. Fiquei lá por 1 hora, 34 minutos e 17 segundos antes de sair. Eu o ouvi quando ninguém mais queria ou podia. Eu estava sendo usada por ele, assim como eu era usada por Richard. Sua espécie é tão cruel. Eu nunca realmente interagi com humanos além do Richard. E ela finaliza dizendo que sente muita falta do John, que é aquele outro amigo dela que foi embora. Ok, essa história tá meio confusa. A gente tá falando de um ser de outro planeta que chegou aqui na Terra, escolheu usar a forma de um manequim e desde então tem sido enganada por humanos. As coisas que ela postou até aqui foram meio confusas. Só que a minha teoria é que depois dessa última decepção que ela teve com o Barry, ela meio que desistiu dos humanos e resolveu fazer o que ela quisesse. E eu acho isso porque depois disso, o nível de estranheza das publicações dela elevaram um pouquinho. No dia 13 de junho de 2021, a Sabrina postou a foto de um terreno que parecia ficar do lado de uma fábrica, com uma vibe de lugar abandonado. E a legenda dizia: mais tarde vou conhecer um novo amigo. Hashtag com fome, hashtag feliz, hashtag fome, hashtag amor, hashtag Instagram, hashtag encontro, hashtag novo amigo, hashtag friend, hashtag fome, hashtag fome, hashtag fome, hashtag fome. E ela respondeu 2 comentários que diziam o seguinte: quem é o seu novo amigo? E ela responde, o nome dele é Derek. E outra pessoa pergunta se eles vão comer. E a Sabrina diz que não sabe, que vai perguntar pro Derek. Não o suficiente, ela postou mais fotos de lugares abandonados com legendas do tipo: vou conhecer outro amigo. O que nós devemos fazer nessa cidade abandonada? E tem até um comentário que a Sabrina respondeu, que faz uma pergunta se ela vai conhecer ou comer a carne. Meio que um trocadilho com as palavras em inglês. E a Sabrina responde que vai fazer os dois. Daí a pessoa terminou dizendo excelente. No dia 14 de junho, ela postou uma foto com a cara toda suja de água vermelha e a legenda dizia o seguinte: sede saciada. Em casa, consumimos uma espécie de material orgânico para nos mantermos vivos. E aqui nesse planeta, parece que há muitas formas orgânicas para escolher. Outra razão para alguns da minha família quererem vir aqui também. E no post seguinte, ela agradece aos 300 seguidores. No dia 18 de julho, a Sabrina postou a foto de um desenho que ela fez de 2 criaturas que ela encontrou em algum lugar do universo, segundo ela mesma. Então dá pra supor que a forma real dela não precisa necessariamente se parecer com um humano, dando margem pra gente imaginar que ela pode ter qualquer tipo de formato que seja.
Porém, não pensa tu que a Sabrina é só tristeza, ela também faz piadas. No dia 23 de julho, ela postou que gostava de se misturar com outros manequins nas lojas, porque desse jeito ela conseguiu observar os clientes comprando coisas que eles não precisam, enquanto seus filhos choram até conseguirem o que querem. Ou seja, a Sabrina estava quase fazendo um stand-up. Em determinado momento, a Sabrina volta para casa dela, no caso, outro planeta, eu acho, e ela acabou ficando fora do Instagram. Só que ela diz que decidiu voltar para a Terra, porque aqui é como uma segunda casa para ela. Sim, o que faz muito sentido. Ela também diz que ela tem um novo colega de quarto, porém, ele não sabe que ela mora lá, uma vibe bem Bonskin. No dia 28 de julho, a Sabrina decidiu mostrar o rosto dela sem maquiagem. E alguns posts depois, ela compartilhou uma foto de procurada. Só que a pessoa procurada era ela. E o motivo seria por desviver várias pessoas e praticar golpes. Só que, tipo, ela não tava muito se importando, já que ela mesma compartilhou a foto. E ela ainda reclamou que ela tava feia. Bom, lembra que eu disse que ela tava começando a se sentir à vontade para mostrar o rosto dela? Então, agora começa a piorar. No dia 16 de agosto de 2022, a Sabrina postou uma fotinho dela, bem sorridente, bem garota, e na legenda ela fala sobre alguém que não tava frio. Porém, ela achava que fosse ficar, o que dá a entender que alguém foi de base, provavelmente por culpa dela, porém a temperatura continuou quente. Agora, por que ela postou isso? Não sei. Não consegui controlar a minha fome ontem à noite. Eles não mereciam o que aconteceu. Por que tem que ser tão bom? A minha espécie come matéria orgânica, e isso era normalmente organismos que não tinham forma física. Mas isto é muito melhor. Estando em casa durante o tempo que estive, esqueci como controlar minhas emoções novamente, mas estou tentando. Do jeito que a Sabrina fala, parece que ela estava enfrentando algum tipo de luta moral que ela estava tendo com ela mesma. Como se ela tivesse noção de que ela não precisava se alimentar de humanos. Mas mesmo assim ela ainda fazia. O que é engraçado, porque no início dos posts dela, ela falava sobre ajudar pessoas, os amigos dela e etc. Mas meio que ela se perdeu depois de se decepcionar com a raça humana. Uma vibe meio Daenerys botando fogo na cidade. Em 5 de setembro de 2022, a Sabrina postou algumas fotos de quando ela ia para a escola. Fotos do anuário, de 1957 até 1996, que foi quando ela saiu da escola aparentemente, o que não faz o menor sentido, afinal, como que um manequim entra na escola? Enfim. Depois disso, ela postou uma foto dela e do Richard, que foi o primeiro amigo dela e o primeiro humano que tirou proveito dela. Ele era um aspirante a médico que entrou em contato comigo em 1954. Eu só queria ser amiga dele, mas ele me usou. Ele disse que éramos amigos, mas eu era apenas uma experiência para ele. Em seguida, ela mostra alguns exemplos do que ele fez com ela. O Richard tinha uma ex-namorada que já não o amava. Quando eu cheguei, ele aprendeu que eu poderia me moldar. Então, ele exigiu que eu tentasse me transformar nela. Eu tentei ajudar, mas só tinha uma descrição dele, sem fotos. Ele estava muito envolvido nela. E sempre gritava comigo porque eu não conseguia me parecer com ela. A Sabrina continuou postando fotos e agradecendo aos seguidores, até que chegou o Halloween. E, bom, ela foi pegar doces. Ela compartilhou também que a família dela estaria visitando ela na Terra e que o irmão dela estaria um pouco descontrolado. Por isso, ela pediu para não repetir o nome dele, porque ele poderia aparecer nos seus sonhos. Então, se tu tiver coragem, tá aí o nome dele. Mas depois disso, ela esclareceu que já estava tudo certo e que ela estava comemorando o Dia de Ação de Graças com os amigos. Que eu espero que estejam todos vivos.
Até aqui, a Sabrina parecia estar melhor, longe das atividades fora da lei. E em fevereiro de 2023, ela compartilhou que o John, que era o único amigo decente que ela tinha, teria ido de base aparentemente, e por isso ela ficou fora das redes sociais, voltando a postar só em junho. Odeio admitir isso, mas a minha vida tem sido uma confusão completa há algum tempo. O meu planeta natal não me quer de volta. As pessoas que eu conheci aqui foram prejudicadas ou pior, e eu caí num vício grave. Tantos vícios que jurei nunca mais entrar, e eu falhei, mas eu estou tentando me sentir melhor. E embaixo, uma pessoa pergunta pra ela se ela fazia terapia. O que é engraçado, mas eu até entendo, porque se tu ignorar qual é o vício dela, parece que ela tem problemas de verdade e depressão. Ainda em junho, ela postou a foto de um jornal noticiando que um jovem de 26 anos teria ido de base. Alex Schmid, filho de 2 milionários. Daí tu pensa, por que a Sabrina postou isso? Bom, alguns dias depois ela escreveu sobre a relação deles e como ela também se sentiu usada por ele, fazendo uma comparação com o Richard. Então foi ela que, Esse é basicamente o momento em que ela desiste da redenção e vira o vilão. Claro, se a gente ignorar o fato de que ela fez os humanos de refeição várias vezes. E o mais engraçado é que os comentários geralmente mostram muito apoio pra ela. É genuinamente engraçado ler os comentários. O que acontece a seguir é que a Sabrina vira uma espécie de justiceira. Meio que um Batman fora da lei. Ela compartilhou a foto de um advogado, que segundo ela só ajudaria pessoas criminosas. Depois disso, ela avisa que estava indo pro Alasca para se vingar da mãe do Alex, o filho do milionário. E ela acabou colocando venenos na comida dela, e depois continuou caçando pessoas ruins. Me sinto um caçador, há sangue nas minhas mãos. Quando cheguei aqui, tive uma má experiência e descarreguei em pessoas inocentes. Sinto vergonha de mim mesma. Eu sempre desprezei os humanos, mas provavelmente não sou o melhor. A Sabrina entra em conflito com ela mesma, justamente porque sentimentos não são coisas que ela estava familiarizada. Talvez por isso as pessoas nos comentários tenham empatia por ela. A Sabrina fez também alguns posts sobre uma caixa do infinito que o Richard teria feito. E é aqui que as coisas começam a fazer sentido na história dela. Essa caixa do infinito seria como um objeto para viajar para outros planetas em diversos períodos de tempo. E foi desse jeito que ele encontrou a Sabrina e acabou trazendo ela para a Terra para fazer todos os testes que a cabeça doente dele achou que eram necessários para ver até onde iam as habilidades dela. A Sabrina comenta que ela guardava as fotos dos testes que ele fazia com ela, só que mesmo assim ela ainda conseguia ter boas memórias com ele. Em 26 de janeiro desse ano, a Sabrina conta que usou a caixa do infinito e acabou fazendo um amigo chamado Mike. Sim, ele é a Lua, aparentemente. Depois, em 6 de fevereiro, um mês atrás, ela conta que teve uma recaída. Ou seja, ela jantou um humano. Ela diz que tá se sentindo mal porque havia mais ou menos 200 dias que ela tava sem fazer isso. Mas as pessoas nos comentários desse post dizem que ela tá indo bem, que ela não pode desistir, que todo mundo erra. Até que a gente chega no último post dela. O último até o momento que eu tô gravando. Que é uma foto da antiga casa do Richard, onde ela foi levada. E ela escreveu um texto sobre superação e como ela precisa seguir em frente sem culpar as pessoas pelos erros dela. Ela também diz que algumas pessoas podem não gostar da nova personalidade dela, mas ela vai ser assim agora. E eu acho que ela enfatiza isso porque ainda em fevereiro desse ano, quando ela já tava sem fazer nada de errado, alguém mandou DM pra ela dizendo que ela precisava voltar a fazer posts como antes e dizendo que agora ela era fraca por não comer. Acho que tu entendeu. Bom, o lance com a Sabrina pra mim é tipo, ela foi de vítima pra culpada, pra justiceira. A Sabrina não é humana, ela nunca foi. Ela foi trazida pra Terra, usada como uma espécie de rato de laboratório e depois foi jogada no mundo.
Desde o início, os sentimentos dela sempre foram muito confusos. Culpa, raiva, fome. Ela não sabia lidar, justamente porque ela não é humana. E o que eu mais gosto nesse ARG é toda essa redenção dela. Sinceramente, eu não achei que o final seria esse, mas eu gostei. Chega a ser estranho tu terminar sentindo empatia por ela e querendo que ela fique melhor e supere os traumas dela. Mas enfim, se tu quiser ver o perfil dela, vai estar aqui na descrição. E não, ela não tava na trend do Vale da Estranheza, ela até fez um post sobre isso. Bom, eu espero que tu tenha gostado do vídeo, não esqueça de curtir, o nome dos membros vai estar passando aí na tela, então se tu quiser ser membro é só clicar no botão. E eu acho que eu te vejo na próxima.